Bom dia, graças ao Senhor por esse maravilhoso tempo que Ele nos faz congregar aqui debaixo do seu santo e grande nome. Amados irmãos e irmãs, quero, no que compete a mim nesta conferência, neste encontro, compartilhar sobre o livro de Malaquias. Eu creio que esse tema que estamos estudando é um tema muito especial, porque ele exige de nós um profundo discernimento desta hora, destes dias, e como nós precisamos da revelação do Senhor, como nós precisamos estar aos pés do Senhor. Porque uma igreja, uma comunidade cristã, que se desvincula da sua esfera celestial, ela com certeza se perderá na sua vocação. Eu creio que esse é o cuidado do Senhor para conosco, e nos dá um tema como esse. A última hora e a urgência do discernimento espiritual. Eu quero tomar esse tema e quero compartilhar aqui sobre o livro de Malaquias, porque esse livro, ele é como que um espelho para esses dias. O livro de Malaquias é como um espelho dos dias que nós estamos vivendo. Então, por favor, abram suas Bíblias aqui em Malaquias. Vamos ler o versículo 1 apenas. Oráculo da palavra do Senhor a Israel, por intervenção de Malaquias. Eu creio que esse texto, ele, por si só, já nos introduz para dentro deste livro. Eu creio que esse versículo 1, ele nos mostra a seriedade de cada um desses capítulos. Então vamos, com a misericórdia do Senhor, mergulhar um pouco para dentro deste assunto, com a ajuda do Espírito Santo, tanto na exposição como na recepção da palavra, que o Senhor encontre caminho em cada um de nós, e que Ele venha prevalecer sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, o Teu eterno e maravilhoso Filho, Senhor, nós estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome e para a Tua glória. Pedimos a Ti que Teu Espírito Santo nos conduza nesse tempo. Senhor, nós confiamos na Tua misericórdia e na Tua fidelidade, em saber que o Senhor nos congregou aqui para se revelar a nós, para mostrar o Teu coração através da Tua palavra, o Teu próprio sentimento para conosco, a Tua igreja e tantas comunidades que estão aqui representadas. Senhor, nós não queremos aqui apenas um encontro, uma reunião, como se o encontro fosse um fim em si mesmo. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o Teu Filho, nós queremos o Teu Espírito. Que isso seja a prioridade desta conferência. Nos ajude mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus amados em Cristo, eu gostaria de convidá-los mais uma vez para olhar para esse texto. Oráculo da palavra do Senhor a Israel por intervenção. Estou lendo na tradução brasileira. Por intervenção de Malaquias. Esta palavrinha, esse termo aqui, oráculo, se você pegar a edição Revista Corrigida de 1898, que ela é a mesma de 1969, está assim: peso
da palavra do Senhor. Ainda na revista atualizada está sentença pronunciada pelo Senhor. E aqui na tradução brasileira está oráculo da palavra de Jeová a Israel. Esse termo oráculo, sentença ou peso, vem de um vocábulo do texto hebraico que significa fardo, é encargo. Como eu disse, esse versículo primeiro é a chave para nós compreendermos a natureza da mensagem de Malaquias. Eu creio que todos nós sabemos muito bem que Malaquias é um livro pós-exílio. A nação de Israel retorna do cativeiro da Babilônia por intervenção de Deus na instrumentalidade de Josué e Zorobabel. Então nós sabemos que eles voltam, eles reedificam a casa do Senhor. Depois nós temos um intervalo e novamente entram dois personagens, que é Esther e Mardoquai. Aí depois segue a história com mais outros dois personagens, Esdras e Neemias. Então, quando você tem o encerramento do livro de Esdras e a introdução do livro de Neemias, aí você tem a restauração dos muros. Então nós podemos dizer assim, de uma maneira bíblica, nós temos a restauração daquilo que chamamos o testemunho do Senhor. Nesses três livros, Esdras, Esther e Neemias. Então quando você chega no final do livro de Neemias, especialmente no capítulo 13, você percebe que aquele povo, que teve uma profunda experiência de batalhas espirituais para a restauração do testemunho do Senhor, começa a cair, começam a desprezar aquilo que é sagrado. Neemias retorna para a Pérsia, no período de 1 ano, e a degradação toma conta da espiritualidade. Segundo os grandes estudiosos, é dentro desse contexto que nasce o livro de Malaquias. Se você observar e ler atentamente o capítulo 13 do livro de Neemias, você vai ver que esse capítulo está dividido em 4 partes, que vai revelar para nós como esse povo degradou tão rapidamente. Porque agora a destruição tem nome: formalismo, mundanismo, desprezo ao sagrado. A obra do inimigo, sutil, não como aquilo que vimos no livro, podemos ver no livro de Jeremias, final de 2 Crônicas, mas aquilo que estamos vendo nos nossos dias, as sutilezas, os enganos. Como o testemunho do Senhor, ele passa a ser sufocado por uma religiosidade degradada, por uma cristandade sem temor. Este é o contexto espiritual, e aqui, nesse versículo 1, que é a chave para nós compreendermos todo o livro de Malaquias, em especial esta palavra, peso, sentença, oráculo. Então sabemos que Malaquias, ele profetizou entre os anos 450 até 430 a.C., período pós-exílio. Possivelmente ele tenha sido contemporâneo de Neemias. E agora ele está ali, naquele meio, naquele contexto, vendo essa degradação. E aqui você percebe algo muito especial. Por quê? Porque esse livro tem uma forte tônica com relação aos dias que estamos vivendo. Aquela realidade contextual dos dias de Malaquias tem eco nos nossos dias. Por isso nós podemos ver Malaquias hoje. Podemos ver como este livro é atual para nós. Nós somos tirados aqui de uma esfera da história, não desprezando a história, mas olhando para a história e refletindo os nossos dias. Porque aqui nós podemos ver algo muito especial. E Malaquias tem uma forte conexão com os nossos dias. Por quê? Porque este livro fala da vinda do Messias, da necessidade do arrependimento.
do juízo de Deus sobre a sua casa e a restauração de todas as coisas. Esses são 4 pontos fundamentais dentro deste livro. Mas eu quero citar apenas alguns textos que impactam sobre a vinda de Cristo. Por favor, Malaquias, capítulo 3 e o versículo 1. Está assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, virá o Senhor ao seu templo, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Ainda, por favor, capítulo 4 e o versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Você vê que a palavra do Senhor, por mais dura que ela seja, ela tem uma abundância de graça, de esperança. Por isso que nós podemos ver essa outro lado da face da ira de Deus. Vamos para os versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí você vai ver, por um lado, você sente a tônica pesada do juízo de Deus. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, lendo esses textos, nós podemos ver aqui 2 focos: o cumprimento redentivo e o cumprimento escatológico. Porque este livro ele vai tratar tanto da primeira vinda de Cristo, como também da segunda vinda de Cristo. Este livro tem um cumprimento parcial, que ocorre ali nos dias do ministério de João Batista, de Cristo, na sua primeira vinda, como um cumprimento final, que tem a ver com os dias que nós estamos vivendo e com a vinda do Senhor. E aí, como eu disse, este livro ele vai escancarar toda a realidade espiritual dos nossos dias. É como um espelho para os dias que nós estamos vivendo. Guarde isso. Malaquias é um espelho para os dias que nós estamos vivendo. Se você ler estes 4 capítulos, você vai ter a conclusão de 4 temas. Quero mostrar isso para você. Por exemplo, vou apenas citar, no capítulo 1, versículos 7 e 8, o que nós vamos encontrar? Uma religiosidade vazia. O culto sem a expressão, um culto mecânico. Um culto onde ele é o fim em si mesmo, como está em Oséias 8,13. Porque amam os sacrifícios, por isso sacrificam. Não é porque amam o Senhor, é porque amam o culto. Porque amam o culto, por isso cultuam. Porque amam o louvor, por isso louvam. Oséias 8,13. Malaquias, no capítulo 2, os versículos 1 a 9, apenas citando, não vou ler, até por uma questão de tempo. Se você puder anotar, anote. Malaquias capítulo 2, versículos 1 a 9, é a crise ministerial, a crise do serviço. E sempre que eu me refiro a ministerial, não estou me referindo a títulos, nem posições eclesiásticas, mas serviços diante do Senhor. Serviços sagrados. Ministério ao Senhor. Os versículos 1 a 9 é uma sentença do Senhor, daquilo que ocorreu em especial no final do livro de Neemias, a depravação, a degradação ministerial, a corrupção ministerial.
Terceiro, Malaquias capítulo 3, versículos 14 e 15. A indiferença moral e espiritual. Porque você vai ver que o povo dizia: em que te servimos? Eles questionavam a justiça de Deus, tratando o mal como bom e o bom como mal. Os valores foram perdidos. Eles não se importavam com o caráter santo e justo de Deus. Temor, como a sede de obediência, se perdeu no meio daquela comunidade cristã que deveria expressar o testemunho de Deus na terra. O que Malaquias vai denunciar sobre essa indiferença espiritual é que aquele povo estava virando as costas para Deus. E por último, voltando ao capítulo 2, versículo 14, a desvalorização da aliança familiar e do casamento, quando diz assim: o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Então Malaquias denuncia o abandono do compromisso conjugal, familiar. Eu digo para os irmãos: eu estou lendo o jornal de hoje? Não, estamos lendo Malaquias. Então, em síntese, Malaquias vai espelhar os nossos dias. E aqui você vai perceber algo, que é o tema desta mensagem. É a voz de Deus ao final de uma dispensação. Porque Malaquias encerra aquilo que na bibliologia é conhecido como o encerramento do cânon profético no Velho Testamento. Então ele é a última voz, é a última manifestação da voz de Deus ao final de uma dispensação, porque ao final dessa dispensação nós temos aqueles 400 anos, que alguns denominam de silêncio. Não silêncio de Deus, porque Deus nunca fez silêncio. Então, que é o período entre Malaquias a João Batista, 400 anos. Então, Malaquias representa a voz de Deus no final de uma dispensação. Então, nós estamos hoje, como muitos acreditam, nós estamos hoje vivendo o final de uma dispensação. Qual é a voz de Deus nesse tempo? Qual é a mensagem de Deus para a sua igreja? Então, se temos que meditar, refletir sobre a mensagem de Deus ao final de uma dispensação, nós temos que ler Malaquias. Como eu disse, ele viveu entre os anos, profetizou entre os anos 450 a 430, período pós-exílico, no meio de um povo desiludido, desanimado, questionador. Mas aqui é um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Nesse livro, há um recurso retórico marcante. Quando eu digo recurso retórico, não é desprezando o recurso, mas é uma forma de linguagem. O recurso retórico, essa frase, é uma forma de linguagem. É aquilo que marca, aquilo que distingue, aquilo que é o ponto central de uma reflexão. Então nós vamos aqui usar esse recurso retórico, este ponto fundamental. Eu diria assim, é como se fosse a coluna vertebral do livro de Malaquias. É uma frase e ela ocorre 7 vezes. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura dela. Primeiro, ela se encontra aqui em Malaquias 1:2. É a frase em que. Em que. Malaquias capítulo 1, versículo 2 diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Versículo 6 ainda do capítulo 1. Na parte final diz assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? Aí mais na frente diz assim: mas vós dizeis, em que temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que temos profanado?
Capítulo 2, versículo 17. Tendes enfadado a Jeová com as vossas palavras, todavia dizeis, em que temos, em que o enfadamos? Capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Aí mais à frente diz, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Malaquias capítulo 3, versículo 13 diz, as vossas palavras foram duras para mim. Aí mais à frente no texto diz, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Perceberam aí? Amados irmãos e irmãs, essa frase, ela é profundamente reveladora. Porque não só nos revela a condição daquele povo, mas também a condição dos nossos dias. Do ponto de vista espiritual, essa frase, em que, abre para nós a revelação dos dias que estamos vivendo. Esse uso recorrente aqui é uma atitude defensiva, mas não somente defensiva, mas cínica, insensível, de um povo que rapidamente esqueceu o que eles viviam na Babilônia. Claro, na Babilônia eles viviam cercados de conforto e de uma falsa segurança. O conforto e essa falsa segurança, essa falsa estabilidade. Na Babilônia, eles não expressavam o testemunho do Senhor. Da maneira em que eles foram, como nação, vocacionalmente chamados. Então agora, rapidamente, se esqueceram dos movimentos de Deus. Aquele povo que ficou praticamente um dia de pé, ouvindo as palavras de Deus por meio de Esdras, agora estava dando as costas para o Deus dessa palavra. Percebe isso? Amados irmãos, irmãs, é como se o coração estivesse endurecido, eles não discerniam o pecado. Eles não discerniam o pecado, e nem mesmo o chamado ao arrependimento. Isso é muito prático hoje na nossa geração. Nós vivemos no meio de uma geração cristã que não discerne mais o pecado e não sente necessidade de arrependimento. Então essa frase, em que, nesse livro, expressa uma atitude de autojustificação, de cegueira espiritual e de resistência ao arrependimento. Eu quero traduzir isso de uma forma doutrinária, como também prática. Quero convidá-los a abrir o livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 13. É claro, irmãos, quem conhece esse texto sabe que ele tem um eco profundo nas palavras do nosso Senhor em Marcos, capítulo 7. Mas, primeiramente, abriremos em Isaías, capítulo 29. Por favor. Isaías, capítulo 29. Deixe-me contar algo sobre esse capítulo. É uma profecia de Isaías para Judá. É curioso o Senhor chamar Israel aqui de Ariel. A palavra Ari hebraica é leão. Ariel é leão de Deus. Mas nós sabemos que, biblicamente, do ponto de vista espiritual, essa palavra não se refere unicamente a Ariel como leão de Deus, porque é uma metáfora. No livro do profeta, aqui, por favor, o versículo 13, disse o Senhor, como este povo se chega para mim,
e com sua boca e com seus lábios me honram, mas tem apartado para longe de mim o seu coração. E como o temor que de mim tem é mandamento de homens, que lhes têm sido ensinados. Portanto, eis que continuarei a fazer no meio deste povo uma obra maravilhosa. Sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento, o discernimento dos seus prudentes se esconderá. Vamos entender isso aqui, a natureza dessas palavras. Então, se você observar aqui no versículo 1, o Senhor chama aqui Judá a Ariel. Ariel, cidade onde Davi acampou. Se você observar no final do versículo 8, o Senhor faz menção a Sião, a fortaleza de Jerusalém. Então, esta é uma profecia para Judá, naquele tempo de degradação, de apostasia, de abandono de Deus. Então, lembre-se, essas palavras se encontram dentro desse contexto, e nada muda quando nós buscamos esta palavra para lançar luz sobre o livro de Malaquias e para refletirmos sobre os nossos dias. Então veja, aqui há algo muito especial, nessa frase em que, no livro de Malaquias, porque agora, eu te convido a abrir Marcos capítulo 7, e o versículo 6 e também o 7. Então, com essa ótica aqui de Isaías capítulo 29, então o Senhor está falando com o seu povo, o Senhor continua falando com o seu povo. Então você pode ver, Isaías 29, o Senhor está falando com Judá. Em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, o Senhor está falando com aquela nação, com aquele povo. E o Senhor continua falando a nós hoje, a mesma palavra. Porque tudo que foi escrito para nós. Então aqui estamos nós, na mesma direção do Senhor. Olha o que diz, Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Preste atenção nessa frase, porque aqui nós iremos nos deter. Em vão, porém, me adoram. Eu vou repetir. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Isaías está profetizando aqui contra Jerusalém, chamado de Ariel. Percebe isso? Esse altar de Deus, é uma ironia, pois o centro do culto é o Senhor. O centro do culto é o Senhor. Observe isso. Nós precisamos olhar e ver a nossa realidade contextual à luz desses textos. Amados irmãos e irmãs, naquele tempo a adoração se tornou uma coisa vã. O culto se tornou algo vão. Ministério se tornou algo vão, sem sentido, vazio. As coisas ficaram na forma de instituições, eclesiasticismo. Nós perdemos a visão de Cristo, aquele que é o cabeça de todas as coisas, aquele que é o centro da adoração, aquele que é a própria adoração em essência. O culto não é tanto o período que nós fazemos algo para Ele, cantamos para Ele, mas aquilo que somos para Ele. Porque o Espírito Santo habita dentro do adorador. E sem essa habitação dentro do adorador, qualquer forma de adoração é vã. Você vai ver aqui, por favor, volte para Isaías. A essência do caminho da cruz, a essência da exclusividade, da inclusividade, da centralidade da pessoa do nosso Senhor Jesus. Porque nada mais importa. Nada mais importa que não seja o Senhor. Porque buscando fórmulas, e hoje popularizou muito isso, formas. Nós estamos vivendo a síndrome de Balaão. O sacrifício não dá certo, aí você culpa o sacrifício.
Aí não deu certo o culto, então muda a cor do local de reunião. Não deu certo a cor do local de reunião, muda as luzes da reunião. Não deu certo a cor, não deu certo o sacrifício, não deu certo as luzes. Então a gente vai para a praça. Aí não está dando certo, vai mudando tudo. E nós esquecemos daquilo que Jesus encontrou em Betânia. Uma mulher aos seus pés. A única coisa que o Senhor busca é uma igreja que esteja aos seus pés. Não importa aonde ela esteja. Não importa aonde ela reúna. Porque esta igreja, ela só se importa em estar aos pés do Senhor. E o Senhor diz que isso não poderá ser tirado de nós. Olhe para Isaías capítulo 29, versículo 13. Adoração de aparência. O Senhor diz assim, olha a denúncia do Senhor, com boca me honram. Sabe o que é isso, irmãos? Adoração de aparência. Você meditou nas letras, nas frases dos cânticos que cantamos? Essas frases não fazem o menor sentido se a apreciação do nosso coração não for o Senhor. Não são os instrumentos, não são as vozes, é o Senhor mesmo. Se Ele não é o que cantamos, se Ele não é o que adoramos, não importa o que cantamos. Esse povo me honra com os lábios. Eles diziam palavras bonitas, mas não havia verdade no coração. Ele diz assim, mas o seu coração está longe de mim. Então, uma adoração de aparência, um coração distante. O corpo está aqui, mas o coração está distante. Coração entulhado de coisas, de inquietações, de preocupações. Meu irmão, não interessa. Eu sei que muitos aqui estão sofrendo, passando por dores, por aflições, por angústias. Mas eu tenho certeza que quando você está diante do Senhor, todas as suas dores, todas as suas dificuldades, todas as suas crises, empalidecem diante da contemplação no Espírito das belezas e das glórias do nosso Senhor Jesus. A devoção daquele povo era superficial. Era uma religiosidade sem relacionamento com Deus. Religiosidade sem intimidade com Deus. Vamos avaliar mais, porque aqui há uma exortação para os nossos dias. O que Isaías está denunciando, o que Malaquias também denuncia. Podemos ver isso em 3 pontos. Temor que só consiste em mandamentos, em imposições humanas. As pessoas têm temor por causa das imposições humanas. Escute, uma linda definição, não estou dizendo que é a única, mas uma linda definição de temor. Temor a Deus é sede de obediência. É fome em obedecê-lo. Então, você vai ver, eles tinham temor, mas era um temor baseado em mandamentos de homens. A fé virou uma tradição sem vida. A fé virou uma tradição sem vida. Terceiro, uma espiritualidade sem o coração. A fé sem verdade. O culto sem reverência. Esta era a condição do povo do tempo de Malaquias. Essa era a condição de Judá no tempo de Isaías. Essa era a condição daquelas pessoas no tempo em que Cristo estava na terra. Eu digo, irmãos, essa é a condição dos nossos dias. Em vão me adoram. A palavra em vão, a frase em vão, vão, aqui, sem propósito, inútil. É o culto vazio. É o culto que tem euforia, mas não tem espiritualidade. Tem barulho, mas não tem quebrantamento, não tem arrependimento, não tem contrição. Olhe bem, essa palavra vão aqui carrega o peso de uma religião que parece viva, mas ela está morta. Eu quero colocar um texto, e vamos continuar mergulhando nisso. Está aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Porque eu creio que é algo
que nós precisamos levar em oração aos pés do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, eu quero que você observe uma frase extremamente importante nesse texto. Ela é crucial, porque ela é perscrutadora. Ela é uma espada cortante. Ela aprofunda, ela nos transpassa. Olha o que Paulo diz. E nós, na qualidade de cooperadores com eles, também vos exortamos a que, agora observe, não recebais a graça de Deus em vão. Eu vou repetir. Não recebais a graça de Deus em vão. Há uma satânica doutrina que tem se popularizado, eu creio que no mundo inteiro, mas aqui em Goiânia, virou uma doença. A doutrina da hipergraça. Doutrina da hipergraça. Deus fez tudo, Cristo fez tudo. Nós não temos que fazer nada. Uma graça que nos salva, não nos transforma e não nos leva a viver uma vida ascensional, não é graça, é desgraça religiosa. A graça não é isso. E digo para os irmãos, talvez, não sei na cidade de vocês, mas aqui em Goiânia, você sabe que essa cidade é a cidade que tem as megas denominações. Eu creio que as maiores denominações que existem no Brasil, elas estão construídas em Goiânia. São populares. Se tem uma empresa que dá certo aqui, irmãos, que é muito mais, concorre com qualquer outra empresa mundial, é a Eclesia Degradada. Nunca vi, irmãos. Acho que Anápolis deve ser a mesma coisa, que é uma cidade que tem quase 40%, 50% de evangélicos. E essa doutrina é a coisa mais popular que existe. Então escute, não recebais a graça de Deus em vão. O que significa isso? É recebê-la de uma forma infrutífera. É recebê-la sem que ela cumpra o seu propósito. Vamos avançar um pouco nisso, irmãos. Deixe-me citar 2 textos. O primeiro está em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Só vou citar Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tomando esses textos. O que significa receber a graça de Deus? Receber a graça de Deus é receber o próprio Cristo. É receber o próprio Cristo, é ser alcançado por amor imerecido, um amor sacrificial, um amor transformador. Então, se essa graça que me salva, não me transforma e não me leva a um viver ascensional, ela não é graça? Ela é uma religião? Eu quero colocar 3 verdades aqui. 3 verdades que podemos extrair sobre receber a graça de Deus de forma vã. A primeira verdade é que a graça pode ser resistida, ela pode ser negligenciada. Nós sabemos que a graça, ela é irresistivelmente poderosa. Ela é irresistivelmente poderosa para nos salvar, mas ela pode ser desprezada por um coração religioso endurecido pelo engano do pecado. Leve isso a sério. Muitos ouvem o Evangelho, gostam do Evangelho, mas não se rendem ao Evangelho. Outros até aceitam externamente, mas preferem viver a vida sem transformação de caráter. A graça tem que transformar o nosso caráter. Quero ler um texto. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Se você puder abrir. Hebreus capítulo 12, o versículo 15.
Por isso levantai as mãos. Desculpe-me, versículo 15. Vigiai com cuidado, para que a ninguém falte, essa frase, falte a graça de Deus. Apenas isso. Falte a graça de Deus. Em algumas versões está assim, não deixando de alcançar a graça de Deus. Esse texto merece um exame mais detalhado. Essa expressão aqui, alcançar, o texto grego, significa ficar atrás, falhar, faltar. Aqui o sentido é privar-se voluntariamente. Não alcançar por negligência ou por incredulidade. Você vê como a tradução já muda tudo. Eu vou ler esse texto em conformidade com o texto original, isto é, buscando uma aproximação do texto original. Está assim: cuide com toda atenção, para que ninguém falhe em alcançar a graça de Deus. Não é curioso isso, irmãos? Porque a gente pensa sempre na graça de graça, não é? Mas a graça, ela não é de graça. Porque o que é de graça para você custou tudo para Deus. Custou aquilo que tem o valor infinito. O preço que nós nunca poderemos alcançar sua plenitude. Então, o que é graça para nós? O que é graça? É algo sem valor? Graça é aquilo que para Deus tem o supremo valor. Então, se tem valor para Ele, também tem que ter valor para nós. Então, nós não podemos receber a graça de Deus de forma vã. Olha o que diz o texto: cuide com toda atenção para que ninguém falhe em alcançar a graça de Deus, que ninguém se deixe arrastar para longe dela, que ninguém voluntariamente se exclua do favor divino. E aqui eu quero colocar 5 proposições. Por quê? Porque a graça exige que nós vivamos à altura do seu caráter. Não há nada que seja mais perscrutador do que isso para um cristão. Quero colocar alguns pontos, algumas proposições. Amados irmãos e irmãs, receber a graça de Deus não é o fim, mas é o começo de uma vida cristã triunfante. Segundo, quando você lê 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, Paulo exorta os crentes a não viverem de forma incoerente com a graça que receberam. Então, se isso é verdade, eu creio que é, proclamamos que é, então nós temos que lembrar desta graça. E nós podemos tomar como exemplo o seu triunfo do Calvário, ou o triunfo de Cristo no Calvário. A manifestação mais elevada do amor, da graça e da misericórdia de Deus para conosco. Tudo o que Ele passou, tudo o que Ele suportou. Não existe nada que seja mais incoerente, não existe nada que seja... Eu não vou usar a palavra maligno, mas eu estou sendo provocado a usar. Maligno do que uma imagem como essa. Esse nunca foi o rosto do nosso Senhor. Esse não é o rosto de Isaías 53. Isso não é o rosto daquele que está nos evangelhos sendo esbofeteado, com uma coroa na sua fronte, que perfurou a sua testa, que perfurou o seu nervo trigêmeo, de uma face que está sob o efeito de uma dor lacinante. Não é esse rosto de quem está passando o final de semana numa praia. Não é isso que você tem que ver. Olhe para o Calvário. Olhe para Isaías 53. Não havia nele nenhuma beleza que nos atraía. Sabe qual é o nome disso, irmão? Graça.
Graça. Tente extrair a força, a tônica da sua voz, quando ele diz, Deus meu, porque me desamparastes. Ele que foi tão abandonado, irmãos, ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. Os de Nazaré queriam matá-lo, seus discípulos o haviam abandonado, um o traiu, outro o negou, todos abandonaram. Ele suportou toda forma de abandono, mas houve um que ele não suportou, porque esse foi o mais profundo abandono da alma humana, experimentado por uma pessoa, aquele que sempre, inseparavelmente, viveu no Pai, está orando, Deus meu, porque eu. Irmãos, eu não teria nenhuma dificuldade se Deus nos abandonasse, ou se Deus me abandonasse, porque era o que nós merecíamos, eu não teria nenhuma dificuldade de entender se Deus nos abandonasse eternamente no inferno, porque é o que nós merecíamos, e merecíamos o inferno por justiça. Mas por quê? Nosso Senhor nunca havia pronunciado essa expressão, por quê? Foi a primeira vez e única. Porque me abandonastes. Eis o mistério da dor do Calvário. Mas isso é graça. Ele foi abandonado, nós nunca seremos abandonados. Esta é a descrição mais profunda do que seria o inferno para nós. Mas ele foi abandonado para que nós nunca fôssemos abandonados. Isso é graça. Poderíamos meditar sobre isso, não é, irmãos? Poderíamos passar alguns minutos refletindo sobre isso. Nós somos chamados a viver à altura dessa graça. Nós somos chamados a viver à altura desse evangelho. Não é outro evangelho. Olhe para isso. Paulo exorta para que nós vivamos de forma coerente, não incoerente. Nós devemos viver de forma coerente a graça que recebemos. Há um outro ponto aqui, uma outra proposição. A graça não é o ponto de partida, aliás, não é o ponto de partida para a salvação, mas é o poder, é a força que nos leva a uma vida de transformação ascensional. Isso é graça. A graça não finda no perdão. Ela começa aí, ela entra aí, ela age aí, mas ela nos leva a uma vida de uma transformação ascensional. A quarta proposição, a graça verdadeira. A graça que emana do nosso Senhor Jesus não é uma graça cúmplice do pecado, mas é a graça que é para nós o poder para vencer o pecado. Porque a hipergraça ensina isso. Não importa o que você vive, a graça faz tudo. Não importa o que você faz, não importa. A graça faz tudo, ela já fez tudo, meu irmão, não importa. Importa sim. Porque ela não é cúmplice do pecado, mas ela é o poder que nos habilita para vencer o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, é um protesto contra isso. Quero apenas citar, Paulo diz, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele diz, de modo nenhum. Eu vou pecar para que a graça se torne mais abundante? De modo nenhum. Sabe por quê? Ela não é cúmplice. Ela é o poder que nos capacita a vencer o pecado. E por último, nós devemos ser um reflexo da graça de Deus, da graça que nos salvou. Nós temos que ser um reflexo da graça que nos salvou. Olhe bem, por favor. Quero citar um texto aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Paulo diz assim, rogo-vos, pois, que andeis do modo digno. Olha essa frase, do modo digno.
A outra forma de dizer, eu rogo, irmãos, que vocês vivam à altura da vocação a qual fostes chamados. E essa vocação a qual fomos chamados, nós fomos chamados por causa da graça de Deus. É o chamado da graça. Compreende isso, meu irmão, minha irmã? Você acha que liberdade é você viver como você quer? Debaixo da graça, nós não vivemos como queremos, vivemos como devemos. A graça, ela nos acorrenta ao trono de Deus. É o trono que governa sobre nós. É a vida celestial que governa sobre nós. Não é vida de religião, é uma vida celestial. A mesma esfera que o Pai ressuscitou a Jesus, Efésios 1:20. O Pai o ressuscitou e o fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 2, 5 e 6. Igualmente, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso é graça. Isso é graça. Então essa graça, mal compreendida, ela cria ilusão, cria religião, degradação. Então nós vamos agora aqui, irmãos, concluir. Quando nós lembramos dessa frase em que? No livro de Malaquias. Essa força dessa frase tem que constranger o nosso coração. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Aonde nós podemos, diante de tudo que foi exposto nesse livro, nos encontrar? Que o Senhor nos ajude, que nós não sejamos esse povo como aqueles que deram as costas para o Senhor, aqueles que tinham um culto vão diante do Senhor, aqueles que estavam profanando o sagrado. Chegou o tempo, esse tempo é agora, em que o Senhor está reunindo o seu povo debaixo da sua voz, como bom pastor, supremo pastor, e Ele está nos conduzindo a Ele mesmo, para que nós possamos viver esses dias tão angustiantes, perplexos, mas são dias em que temos que levantar as nossas cabeças, porque o nosso Rei está voltando, o nosso Senhor está voltando, e nós temos que viver à altura da sua graça, nós temos que viver em conformidade à vocação a qual fomos chamados nesta graça. Quando o Senhor nos leva à história, dentro de uma conotação exposta pela sua palavra, é uma manifestação do seu amor. O Senhor nos mostra o que ocorreu, quais foram as consequências, e agora talvez, irmãos, nós não tenhamos tempo ainda de reconstruir e de restaurar muitas coisas que nós estamos desprezando. Então, se tem algo que você tem que fazer, meu irmão, faça agora, faça hoje. O que você tiver que apresentar diante do Senhor, apresente agora. O que você tiver de tratar, trate agora. Não continue nesse caminho de apostasia. Que o Senhor ganhe o seu coração. Que o Senhor, de uma maneira poderosa, possa falar a cada um de nós. Se o Senhor permitir, nós vamos continuar. A partir desse ponto, na próxima reunião, que temos um tempo aqui de oração, meus irmãos e irmãs, apresentando essa palavra diante do Senhor, em especial em relação às nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós estamos aqui unicamente confiados na Tua misericórdia, Senhor. Senhor, que nós podemos ler e ver neste livro de Malaquias, em Isaías, é o amor de um Deus que não desiste. É o amor de um Deus incansável, em nos chamar, em nos atrair. Ah, Senhor, que a Tua palavra venha e penetre no meu coração, no coração de todos nós aqui. O Senhor não nos reuniu aqui para um momento qualquer. O Senhor nos reuniu para uma comunhão muito íntima com o Senhor. Então continue falando ao nosso coração aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.